Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. A palavra que está no meu coração em compartilhar com os irmãos, nós vamos dar um tema para ela. Simples assim. É a palavra. Simples assim. Então, vai ser muito simples, mas um milagre vai acontecer aqui nessa manhã. Amém? Porque as coisas de Deus, irmão, não são complicadas. Nós aqui complicamos. Muitas das vezes achamos que temos que complicar ela. Mas simples assim é o mover do Senhor. Então, eu quero compartilhar. Vamos ler um pouco de Bíblia, ou um bocado de Bíblia aqui nessa manhã, para nós avançarmos no Senhor. 2 Reis, capítulo de número 5, e o versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 5, do versículo número 1 até o versículo 13. Uma leitura um pouco mais larga, extensiva, mas nós queremos ler para nós entender o que o Senhor quer falar conosco aqui nesta manhã. O nosso querido irmão vai projetar, eu vou ler aqui, vocês vão lendo aí e vai compartilhando e recebendo a palavra do Senhor. 2 de Reis, capítulo 5, diz assim a palavra: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era um homem valente, porém era leproso. Naamã era um homem valente, um homem espetacular, um comandante de guerra de grandes bravura, mas o texto fala que ele era leproso. Continuando. Os assírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então vou parar um pouquinho aqui. Essa menina que foi presa, não é? Que foi levada como cativo, Israel estava em desvantagem, perdendo para os assírios estava pressionando eles, e nessa perda de batalha, e nessa prisão que foi levada uma menina, e essa menina que se tornou uma serviçal na casa do general Naamã. Essa moça foi poderosa, irmão. Pensa na moça que ela estava exercendo o sacerdócio universal, porque essa moça, quando está na casa do seu senhor e da sua senhora, ela percebe a vida de Naamã, uma vida bastante triste e angustiante, porque ele era leproso, e a lepra era uma enfermidade que não tinha cura. Quem tinha lepra, não importa se era general, se era o rei, quem seja que fora, a pessoa que tinha essa doença não tinha condições. Mas essa menina, ela teve uma boca profética, porque olha o que essa menina fala depois que ela está na casa do seu senhor Naamã. E disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. A afirmação dessa menina muito forte, que é o que você precisa de falar, que é o que você precisa de viver. Quando você vive essa experiência notória com o Senhor, você deve comunicar às demais pessoas aquilo que Jesus fez na tua vida e o que Ele pode fazer. Não importa a dificuldade, ou a barreira, ou a circunstância, você tem que crer que Jesus tem poder para curar. Quantos podem dizer amém? Então essa menina, ela disse, se ele estivesse lá, ele seria curado dessa lepra. O mundo está precisando de ouvir gente que tem essas afirmações, que tenha essas palavras, palavra de encorajamento, palavra de apoderamento, palavra que transforma, palavra que vai de encontro. Porque imagina o cara com lepra, um desespero, um homem que tinha muitas condecorações, um homem que tinha muitas batalha ganhada, que tinha muito status dentro do seu governo, dentro do seu reino, mas quando ele tirava a roupa do general, por dentro, tá tudo podre a pele.
Imagina, quando o cara, diante da tropa, diante dos seus soldados, diante dos seus comandados, chegou o grande general Naamã, mas quando ele chegava em casa que tirava a roupa, estava podre. O mundo está podre no pecado. As pessoas, aparentemente, você olha para elas e parece que ela está bonita, mas as drogas estão o consumindo, a prostituição estão o consumindo, o mundo está tragando. Agora, eu e você podemos dizer, Jesus pode te curar. Amém ou não amém? Jesus pode. Se essa palavra que essa menina levou naquela casa, gerou esperança naquela casa, eu e você somos portadores de esperança, irmão. Quando nós falamos o Evangelho é boas novas, o Evangelho traz esperança, o Evangelho traz vida, o Evangelho traz algo muito maior, e é isso que nós cremos. E essa menina então leva a palavra para ele. Versículo 4: então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina da terra de Israel. É que as pessoas dizem assim, assim falou aquele crente, que se eu for lá, eu vou ser curado, e que se eu for lá, a minha vida vai ser transformada. E vai ser mesmo, irmão, aleluia. Quando você convidar a pessoa para vir aqui no encontro, dia 6 e dia 7, você vai dizer para ele, olha, vá, porque você não será mais o mesmo, vá, porque você vai ser impactado, vá, porque Deus tem uma palavra, e ele vai vir, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair daqui dizendo, é verdade, esse Jesus é tremendo, esse Jesus é poderoso. O Naamã estava agora acreditando, e ele disse, assim falou a menina lá da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Então o cara encheu ele de presente para levar para o rei. E também levou ao rei de Israel a carta que dizia, logo ao chegar a ti esta carta, saberá que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que te cure a sua lepra. Só que aqui tem um problema. Vamos detectar o problema. Pois bem, o Naamã chega para o seu rei, que era um rei que estava em glória, que estava ganhando, que estava prosperando, e o rei então faz uma carta. E essa carta do rei, não é? Por exemplo, quando você tem uma representação do seu país, em qualquer lugar que você chega, você tem acesso diplomático. Não é? Eu já viajei muito por muitos países, e quando você chega num país que você é diplomata, você não fica na fila. Tem as filas para as pessoas passarem nas alfândegas para receber o visto nos seus passaportes. Mas os diplomatas têm exclusividade. Tem um lugar lá que está escrito assim, diplomatas. Então você passa, ninguém abre sua mala, ninguém faz nada. Então você tem todo um cuidado, você tem todo uma boa-vinda daquele país para aquele diplomata que recebe uma pessoa importante assim de um outro país. Pois bem, o rei da Síria faz uma carta e diz para ele, leva prata, leva ouro, leva 10 mudas de roupa, e deveria ser uma roupa caríssima, que era para dar de presente para o rei, e quando você chegar lá, você entrega esse presente para o rei e mostra essa carta para ele. Quando o rei lê a carta, ele saberá que eu, o rei da Síria, estou te enviando para que ele possa te curar. E o rei de Israel recebeu a carta e ficou no estreito. Vamos lá. O que aconteceu com o rei? O rei de Israel recebe a carta. E tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus. O cara ficou agoniado, o rei de Israel. Porque quando ele leu a carta, e aquela carta era enfática, dizendo que ele tinha que curar, aí ele disse lá, sou eu Deus. O que esses caras estão pensando? Nós já estamos fragilizados. O rei de Israel dizendo, nós estamos perdendo a guerra, nós estamos perdendo as batalhas, a coisa está ruim para o nosso lado. Agora esse cara está com brincadeira, ele está querendo, vamos usar a expressão nordestina, ele está mangando de mim, dona Irene, né? Ele está mangando de mim, ele está com muganga comigo, ele está com quizila comigo. Esse cara, o que é isso? Ele acha que eu sou rei, que eu sou Deus para curar. E o rei de Israel ainda fala para os seus conselheiros, dizendo assim, olha aqui o que o cara está fazendo. Além de nos humilhar, agora humilha muito mais ainda, achando que eu posso curar. E dizia, sou Deus? E aí ele continua,
que posso matar ou vivificar? Porque ele estava dizendo, você acha que eu sou Deus que posso matar ou vivificar, para que este envie a mim, esse homem, a fim de que eu o cure a sua lepra? Notai, peço vós, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. O rei de Israel ficou ruim. Olha aí, que prova que é essa? Já perdeu não sei quantos homens na batalha, já perdemos a área tal, e agora o cara está aqui querendo me humilhar mais ainda. Vocês estão vendo? E continua, o negócio foi pegando para o lado dele. Mas começou a melhorar agora. Aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, irmão, a angústia foi tão grande que o cara rasgou a roupa dele. Rapaz, o cara ficou tão humilhado, Denis, que o cara rasgou. O cara fez assim, rasgou a roupa e tá, que é isso? Aí o Eliseu está lá do outro lado, não é? Que os Eliseus estão me ouvindo aqui nessa manhã. Amém ou não amém? Aleluia. Aí o Eliseu, e quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel rasgara as suas vestes, então mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel, irmão. Você percebeu o poder da palavra? O que ele está dizendo? Deixa vir aqui no rincão, deixa vir aqui na chácara, deixa vir aqui receber o louvor, deixa receber a palavra, e o sacerdote universal, os homens de Deus que estão aqui, vai orar, e o Colombo vai saber que há Deus nesse lugar. Aleluia! Porque Deus está aqui, irmãos. Nós somos templo e morada dele, e ele mora em nós, ele está em nós, e através de nós coisas extraordinárias vão acontecer. Eliseu estava poderoso lá naquele momento, e ele continua dizendo, veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa do Eliseu, porque o Eliseu mandar, chama lá, vem pra cá, vem pra cá, que aqui que vai ter um negócio. E aí ele vem. Então este lhe mandou um mensageiro, Eliseu, e este então lhe mandou um mensageiro dizer a ele, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará a ti, e ficará purificado. Ele está dizendo, vá, lava no Jordão, e 7 vezes, e a sua carne vai ficar purificada. Continua. Naamã, porém, indignado, diga comigo, indignado. Rapaz, o cara ficou indignado. Vamos descobrir. Naamã ficou indignado, irmão Daniel. O cara era aprovado, né? Aí ele ficou indignado, indignou-se com aquela situação, não é? E retirou-se, dizendo, eis que eu pensava, dizia ele, porque ele era um cara importante, cheio de expectativa, cheio de um cara intelectual, porque ninguém é general de qualquer maneira, não é dele? General tem que ser general, o cara é importante, o cara é tal, ninguém é assim de qualquer forma. Então, Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo, eis que eu pensava que certamente ele sairia e vinha ter comigo, e por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passará as suas mãos sobre o lugar, e me curaria da lepra. O Naamã estava pensando nisso. Ele disse assim, é dessa forma que ia acontecer. Vamos lá, para nós continuar aqui. A palavra está fervendo aqui no meu coração, irmão. Deus vai fazer o negócio aqui, aleluia. Tá? Porque o negócio é simples. Mas nós é que complicamos a coisa. Nós é que fazemos, traz complicado e complica, mas é simples. Um milagre está aqui nessa manhã, aleluia. Acredita. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpara, rios de Damasco, melhor do que esse rio velho, água podre aqui de Israel, esse Tietê da vida, esse rio sujo, cheio de caca? O cara estava com raiva do rio de Israel, que era o rio Jordão. Ele disse, as águas da minha terra é melhor do que essas aguinhas aqui. Aí ele continua, não poderia eu lavar-me neles e ficaria purificado lá no meu rio, na minha terra, na águazinha minha lá? E assim se voltou e retirou-se com indignação. Diga comigo, indignação. Ele voltou com indignação.
cara ficou ruim demais. E aí ele volta, versículo 13. E os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado uma coisa muito mais difícil, tá? Porque as pessoas gostam de coisa difícil. As pessoas não gostam de coisa simples. Quando você fala um negócio, não, Deus não está aí, isso é muito simples demais, como é que Deus vai estar aí nessa chácara aqui, tudo aqui, que é isso? Esse negócio aqui, não, Deus está naquela catedral, Deus está naquele majestoso prédio que custou 2 milhões, Deus está, não, esse lugar é muito simples, que é isso? Vocês me trouxeram aqui, nesse lugar tão simples, isso aqui não está com nada. Irmão, o lugar não está com nada, mas quem está aqui está com tudo, Jesus está aqui, aleluia! É Ele, aplauda Ele, vamos lá, aleluia, é porque Ele é o Senhor. Então o negócio começa a andar, e aí ele ficou lá, todo indignado e acreditando, dizendo: meu pai, se o profeta te tivesse indicado alguma coisa difícil, porventura não teria cumprido? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado, não é? Queridos irmãos, esse texto é riquíssimo e traz muita revelação, porque nós percebemos a indignação e o orgulho de um homem. Mas o cara estava doente, o cara estava leproso, o cara precisava, ele tinha tantas necessidades, mas o orgulho que estava dentro dele não permitia ele ser abençoado. Quantas vezes as pessoas estão precisando de Jesus, precisando de um toque, precisando das mãos do Senhor, precisando de um favor, mas o orgulho, o ego, a justiça própria que segura ele, impede ele de ser, ou de fluir, ou de receber a bênção do Senhor. Ele não quer receber, porque ele acha, não, que isso, que falta de educação que é essa? Que esse profeta está pensando que ele é? Eu sou um general, rapaz, eu sou o chefe do exército da Síria, eu sou um homem importante, eu trouxe aqui carta, me mandaram aqui. Eu imagino que se Eliseu fosse do Paraná, ele estaria comendo pinhão e tomando chimarrão dentro da barraca, não é? Se ele fosse lá talvez de um outro lugar, talvez está assistindo o Barcelona com o Real Madrid, que é muito bom também de assistir, não é? Um jogão e tal, não é? Mas o Eliseu estava lá. Irmão, o Eliseu não deu nem a pinho pro cara, porque tem pessoa que ele acha que tem que ser tratamento de estrela, tá? O tratamento dele tem que ser VIP, tem que ser uma coisa diferenciada. Então o Naamã para lá na porta, o Eliseu nem vai lá. Porque, irmão, não importa. O que importa é o poder da palavra. O poder da palavra. Quantas pessoas que gostariam, não é, de tirar uma foto com o pastor Aloísio, de abraçar eles, tá? Mas os irmãos percebem que não dá. Quem imagina, né? Se a igreja dele lá em Goiânia tem 50 mil pessoas, e aonde ele vai tem tanta gente, nem tem como, mas não importa. O que importa é que nós sabemos que ele é um vaso de Deus, que ele é um profeta de Deus, que ele é um oráculo do Senhor, e quando ele fala, Deus usa ele para falar a sua palavra. Aí o que acontece? O Naamã, então, um homem intelectual, um general do exército assírio, ele tinha muitas bravuras, muitas conquistas, porém era leproso. O orgulho estava nele, e isso era uma coisa que impedia ele de ser abençoado. Mas o negócio era simples, irmão. Simples assim. Era só entrar no rio e se banhar. Vai lá, pai, mergulha lá. O profeta diz, vai lá e se mergulha. O cara indignou, não vou, rapaz, o que é isso? Você acha que eu vou ficar recebendo ordem de qualquer um? Não é? Não vou receber ordem de qualquer, o negócio comigo é mais difícil e tal. E aí o servo dele faz uma pergunta para ele: meu senhor, meu pai, os caras chamavam ele de pai, meu pai, se ele tivesse pedido um negócio difícil, o senhor não faria? Faria, claro que dia. Irmão, as pessoas querem fazer um negócio difícil. Irmão, não é difícil, é fácil. Facilzinho. Você vai lá na célula, tem 7, 8 pessoas, simples a célula. O cântico simples, o compartilhamento simples, mas não é a questão da simplicidade, é a questão da presença do Rei dos Reis e do Senhor que está dentro daquela casa. E quando nós fazemos a célula, e quando terminamos que oramos, e aquela oração parece que
orou e não vimos nada assim de anormal. Mas eu quero dizer aos irmãos que o mundo espiritual está sendo transportado naquela hora, e nós veremos os milagres e as coisas acontecer. Mas o Naamã não queria, ele estava ali indignado, queria fazer coisas muito tremendas, e começou a reclamar do rio. Não, lá na minha terra tem um rio melhor, lá tem 2 rios de águas cristalinas, e como ele era bastante regionalista, ele disse, se fosse tomar banho lá na minha terra, eu iria, mas nesse riozinho aqui eu não vou. Aí os caras convenceram ele. É que o Espírito Santo faz para nós nessa manhã, ele nos convence que é algo simples, é só você crer, é só você acreditar, é só você colocar o coração, o Senhor fará um milagre. Naquele momento, os moços disseram para ele, meu senhor, meu pai. O homem falou para o senhor, 7 vezes, não custa nada. 7 vezes, isso é simples, vamos lá. A água está suja, mas não importa. Irmão, as pessoas invertem os valores. As pessoas ficam preocupadas com a água, as pessoas ficam preocupadas com o sal ungido, as pessoas ficam preocupadas com a rosa ungida, as pessoas ficam preocupadas com um monte de coisa. É o sal ungido, é a rosa ungida, não sei o que lá ungido, é o bento ungido, é não sei o que lá, tapete ungido. Ela diz que agora tem até chicote ungido, é chicote ungido, é tudo ungido. Irmão, não adianta. O negócio não está lá. Não, onde que está? Não, olha, se as pessoas saem daqui, vai para Israel, chega lá, mergulha 7 vezes no Jordão e continua do mesmo jeito. Irmão, não é o Jordão que faz o milagre. Quem faz o milagre é a palavra de Deus. É a palavra. O poder não estava no ato em si. O poder estava na palavra. O profeta diz, assim fará. Banha 7 vezes e na 7ª vez você vai ser curado. E os rapazes conseguiram convencer ele. Com muitas penas, foi abaixando, foi acalmando, a poeira foi abaixando. Aí ele chegou lá, aquela simplicidade toda, entra dentro do Jordão e desce 1 vez, desce 2 vezes, 4ª vez. Eu fico imaginando que os servos lá fora dizendo, cara, se isso não colar, nossas cabeças vai rolar aqui. O homem queria tomar banho lá em Albana, no rio de Farpara, lá na Síria. O homem queria, nós, olha que compromisso aí, nós convencemos o comandante a deitar nesse rio. Se não curar, esse cara vai sair demolhado daí dentro, ele vai sair treva daí dentro. Desce 5 vezes, desce 6 vezes e desce na 7ª vez. Quando ele desce na 7ª vez, que vai sair da água, eu fico imaginando, quando eu leio esse texto, eu dou uma viajada. Eu fico imaginando os caras olhando, agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como vai ser? Agora que ele vai subir, olha, agora. Aí o cara vem, e quando ele voa para cima, toda a lepra que estava no corpo dele saiu nas correntes do Jordão e foi embora a lepra. E o homem agora olha para o corpo dele e a Bíblia diz que a pele dele era como de um bebê recém, de tão pura, de tão saudável, de tão gloriosa, porque Deus não faz nada pela metade. Tudo que ele faz com excelência, com grandeza, com bondade. E o homem começa a pular dentro do rio Jordão e diz, agora sei que há Deus em Israel, esse Deus de Israel, esse Deus de Israel. Eu quero dizer para você que esse Deus está conosco aqui nesta manhã. Aleluia! Ele está aqui para fazer um milagre acontecer. Simples assim. Simples. O cara, eu imagino que ele dizia assim, se eu soubesse que era tão simples assim, não tinha passado tanto estresse ou tanta dificuldade. Irmão, não se estressa. É simples, o teu milagre vai acontecer hoje nessa manhã. Creia nisso, é isso que o Senhor quer fazer. Deus sempre trabalha de maneira simples e grandiosa para nos abençoar e fazer coisas gloriosas. É Ele que faz, é Ele que traz. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 13 ao versículo 17. A Bíblia diz nesse texto aqui que Moisés sai do Egito com aproximadamente 3 milhões de pessoas junto com ele. Porque a Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, ele trouxe junto com ele 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Multidão. E aí vem os anciãos, vem a senhora, vem os bebês, que a família era numerosa e tinha muitíssima gente. E aí o povo vem. Então o texto diz assim,
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis inquieto, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje o fará, porque os egípcios que hoje vocês vistem, nunca mais vocês o tornareis a ver. Moisés está dizendo: gente, esses egípcios que vocês viram hoje, nunca mais vocês tornarão a ver. Quer dizer o seguinte, irmão, essa dificuldade que você está com ela hoje, nunca mais você vai ver ela, porque ela vai desaparecer nessa manhã. Ela vai desaparecer nessa manhã. E aí ele continua dizendo, versículo 14: o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por vós, e vós estáis, ou calareis, ou ficar quieto, entenda o que o Senhor quer fazer. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Versículo 16: e tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quantos podem dizer amém? Amém. Passa em seco, tem que passar em seco. Agora eu vejo aqui algumas coisas. Eu coloquei algumas situações aqui. Pelo menos 3 situações que aconteceu com eles, irmão. Primeiro, os caras saem do Egito e vem aquela multidão para a terra prometida que o Senhor jurou que o daria. E quando ele chega lá na frente, ele está num lugar chamado Piraiote. E no Piraiote era um lugar assim difícil, porque era montanhoso dos lados, e tinha aquele trilho que eles vieram, e na frente deles estava o mar. Eles só tinham 3 opções. Primeira, nadar. Tá? Eles tinham 3 opções. Primeira, nadar. Segunda opção, voltar e ser morto na espada do exército de Faraó. Morto ao fio da espada do exército de Faraó. Então tinha 2 opções. Primeira, nadar. Fala para o seu irmão, nadar. Segunda, a opção que eles tinham era voltar e ser morto na fio da espada do exército de Faraó. Então vamos pensar aqui agora, nadar. Imagina colocar os judeus para nadar agora. Moisés disse para eles assim: gente, ó, nada, entra no mar e vamos nadar. Vamos ver o que vai dar. 50 metros já morria todo mundo afogado. Que nem ia aguentar. Imagina se fosse nós aqui que fosse nadar, tá? Entrar naquele marzão lá. O judeu ia 50 metros, irmã Miguelina. Nós ia aos 5 metros. 5 metros. Eu acho que tinha gente aqui que ia 2 metros. Eu acho que tinha gente que já caía afogando. Porque o troço é feio. Você está entendendo? Ia pegar, dona Irene, ia ser terrível. O negócio ia ser... Tem gente que tem até medo da água. Imagina aquelas ondonas vindo assim e plá, pá, cara, vou morrer com gosto de sal. Aquela água salgada, né? Porque o mar é interessante. Eu lembro quando eu levei minha mãe no mar, ela não conhecia o mar, com quase 70 anos não conhecia o mar, que ela mora lá no interior. Aí eu levei ela para conhecer o mar aqui, e chegou lá, a nega velha desceu do carro, foi lá, viu, né? Pegou um golinho da água e... já salgado mesmo. Aí pegou um pouco da água, passou no braço dela, aí falou para mim assim: filho, essa água é boa, hein? Arruma umas garrafas PET aí que eu vou levar água para me passar em mim todo dia. Aí lá vai eu procurar garrafa PET para arrumar para a dona Ieda, para ela trazer para passar nela, né? Porque ela achava que a água era boa, né? Muito bem, morria afogado. Irmão, nadava um pouquinho e já morria afogado. Agora, se voltasse para trás, imagina o rei Faraó, não é? Furioso, demoniado, tribulado, o filho primogênito dele morto, e ele estava com raiva. Rapaz, ia ser uma desgracença, porque o povo ia morrer tudo na espada, e morrer no fio da espada era terrível. Agora, eles tinham uma terceira opção. Qual que era a terceira opção? Levantar a mão. Assim? Mas simples assim? Só levantar a mão. Se levantar a mão, não morre afogado. Se levantar a mão, não morre na espada. Simples assim, só isso, só isso que tem que ser feito, é só, porque há 2000 anos atrás, ele levou na cruz do madeiro a minha e a sua transgressão, o meu e o seu pecado, a minha e a sua angústia e a sua tribulação, ele gravou, Jesus levou lá, e agora é tão simples, é só você acreditar e dizer: Senhor,
toma conta de mim. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Simples. Mas tem crente que acha que tem que ser mais difícil. Não, porque aqui na Viva é o seguinte, aqui não tem campanha de 7 quarta-feira, aqui não tem 7 quinta-feira, pastor, aqui tem que se apertar a máquina, que é isso, pastor. Aqui tem que entregar o Isaac, se não entregar o Isaac, não funciona. Né? Que eu pensava, o Theo disse não ficar sem tecladista, né? Porque os caras, vamos entregar, porque tem as igrejas que falam assim, vamos entregar o Isaac. Qual que é o Isaac? É o carro dele, é a casa dele, é tal. Não, você tem que trazer a maior oferta, porque se você não trouxer a maior oferta, você não vai ser curado. Você tem que trazer tudo que você ganhou esse mês, o salário inteiro. Se você não trouxer, você não vai ser curado. Você tem que dar aqui uma oferta de 10 mil para você ser curado. Aí o cara vai lá e tira todas a poupança, todo o dinheirinho que está guardado, e vem lá, entrega os 10 mil, e aí quando ele entrega os 10 mil, ele agora eu vou ser curado, porque eu fiz um negócio difícil, tolinho. Porque não precisa disso. Você é simples assim. Pastor, mas como que é isso, pastor? Eu não fiz nada. Quem falou para você que você precisa fazer? É o Senhor que fez. Pastor, eu nem jejuei. Pastor, eu nem li a Bíblia. Pastor, eu nem fiz. E o favor de Deus está vindo. O favor está vindo porque Cristo levou na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Quando ele levou, irmão, é simples para nós, mas para ele custou a vida dele lá na cruz do Calvário. É só levantar a mão. Aí o povo ficou olhando e falou assim, cara, eu não acreditava que era assim, eu não cria que era assim. Eu quero profetizar para você nessa manhã que está aqui. Você será surpreendido pelo Senhor esta semana. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. E você vai dizer no próximo domingo, quando eu chamar você para dar o testemunho, você vai dizer assim, caramba, pastor, eu não fiz nada, é simples. É só você crer, é só você acreditar no favor do Senhor e Ele fará um milagre na minha e na sua vida. Você pode dizer amém comigo? Amém. Simples. Levantou a mão. Quando eles levantaram a mão, irmão, o mar... Moisés disse, bora gente, bora. Os caras estão tirando uma ondazinha dentro do mar alto, assim, aquela paredona de água assim. Não há Deus igual ao nosso Deus, aleluia. Ele é bom. Nem gota de água está caindo aqui em nós. Que maravilha. Olha, ficou petrificada a água aqui, ó. Olha aqui, passa Israel. Aí o faraó deu uma olhada e falou assim, vou também. Irmão, só entra no gozo aquele que entregou a vida para o Senhor. Só entra no gozo aquele que reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador. As pessoas dizem, são todos filhos de Deus. Não. Pastor, mas não é todo filho de Deus. Não. Tem criatura e tem filho. Criatura e filho. Quem que é filho? Filho é aquele que aceitou. Quando Paulo disse que com a boca confessar e com o coração crer que Jesus é o Senhor, que foi morto e ressurgiu dentre os mortos, esse será salvo. Agora, o cara não fez nada disso. E ele sabe que ele não fez. E se ele sabe que ele não fez, ele não é filho, ele é criatura. Só é filho, irmão, quando você entrega a sua vida para o Senhor. Aí as pessoas dizem, pastor, isso é muito duro. Não, que duro, irmão, isso é Bíblia. A Bíblia diz isso, aí. A Bíblia diz isso. Agora, Faraó chega e vê o episódio. Então o que Faraó achou? Se eles passaram, nós também vamos. Aí Deus permitiu eles entrar e foram. Quando estava todo mundo lá dentro, Jeová falou para os anjos, já entrou, todo mundo entrou. Tem mais ninguém não. Então destrava o negócio. Mas engoliu tudo. O que eu quero dizer com isso? O teu inimigo será tragado, mas a tua vitória será tamanha e poderosa. Porque não é pela sua performance, não é pelo seu esforço, mas é pelo Senhor, e é Ele que faz o milagre. Assim de simples, ou simples assim. É assim que o Senhor faz. Naamã foi curado, Israel foi abençoado, porque Deus fez um milagre e nós acreditamos no milagre nessa manhã. Amém, irmão? Josué capítulo 6. A Bíblia diz que Josué tem um ocorrido
diante dele e diante com o povo que estava junto com ele. Capítulo 6, do versículo 1, versículo 4. Ele começa dizendo: ora, Jericó se conservava rigorosamente fechado. Jericó estava rigorosamente fechado. Estava fechado. A cidade estava fechada. Fechada por quê? Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Fechou. O rei de Jericó diz: ó, portão fechado. Nem entra e nem sai. Tem um povinho aí fora. Eu não sei o que eles vão fazer, mas estou com medo deles, né? Esse povinho é um povinho diferente. Por que é um povo diferente? Porque esse povo tem a marca do Senhor. E quem tem a marca do Senhor realmente é diferente. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Ele diz assim, Deus falando para Josué: eu vou entregar nas tuas mãos ao rei, os seus guerreiros, os valentes valorosos, todos esses homens. O que eu estou querendo dizer para você? Deus vai entregar nas tuas mãos o teu tesouro nessa semana. Deus vai entregar. Deus vai entregar o tesouro. Deus vai entregar. E aí o texto continua dizendo: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, contornando uma vez por dia. E assim fareis por 7 dias. E assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levantarão 7 trombetas do chifre do carneiro que levam adiante da arca, e no 7º dia rodear-se a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Irmãos, Jericó, para você ter uma ideia, os caras chegam em Jericó, uma muralha altíssima. Segundo diz o Flávio José, que é um historiador judeu, o Flávio José diz que aquela muralha ela tinha equivalente a 9 metros de altura. Então você chega num muro de 9 metros de altura, é uma penitenciária, gente, de segurança máxima. Como que ela vai sair? Aí, aquele muro era tão alto e tão imponente que ainda tinha casas no muro. Tinha gente que morava nas casas. O muro era tão forte que tinha casa do outro lado e tinha gente que morava naquelas casas. O muro era tão imponente que os carros de guerra do rei, de Jericó, ele tinha 2 carros de guerra e os carros passavam um próximo do outro, os soldados passavam por cima, dando uma olhada para ver como é que estava. Então lá estava realmente uma grande dificuldade. O que Josué tinha? Dinamites para dinamitar aquela muralha? Uma bomba para estourar? O que ele tinha? Um canhão para fazer? O que nós vamos fazer? Como que vai ser? Como que nós vamos derrubar essa muralha? Irmão, quem sabe nessa manhã pode haver algumas muralhas em volta de você, mas é simples assim: o Senhor vai derrubar essa muralha nessa manhã, em nome de Jesus. Essa muralha cairá por terra. E eles, naquele desespero, sem saber, aí Deus falou para Josué: manda cada dia dar uma volta aí. Os homens vão dar uma volta. Aí, aquele murão e o povo dando uma volta. 6 dias, cada dia dá uma volta. Eu imagino que lá do outro lado, os caras deviam estar pensando assim: tá tudo louco mesmo, né? O que esses caras vão fazer dando essa voltinha? Você acha que eles vão fazer alguma coisa? Aí no 7º dia houve um alvoroçozinho, juntou todo mundo, e agora hoje o negócio vai ser mais forte. Vai dar 7 voltas. O segredo não está nas 7 voltas, irmão. O segredo está na perseverança. Porque você pode dar 7 voltas e não acontecer nada, mas se você perseverar, o milagre vai chegar. Vai chegar. Não chegou hoje, chega amanhã, chega depois da manhã. Numa igreja lá no Rio de Janeiro, o profeta profetizou para a irmã assim: eis que fala contigo, serva de Deus, faça 7 jejum, dá 7 carreiras em volta da tua casa, e eu vou salvar o teu marido. Aí a irmãzinha, amém. Quando a irmã saiu, sempre tem aqueles caras que gostam de apagar a fogueira. Aí chegou e falou para ela assim: você não acreditou nessa heresia? Você acreditou nisso? Daí a irmã falou assim: olha, já faz tanto tempo que eu estou orando para Jesus salvar meu marido, jejuar 7 dias, dar 7 carreiras não é nada, perto dos anos que eu já passei de treva, de dificuldade, de situação contrária. Tá bom, vou fazer. Aí fez, jejuou 7 dias. Quando foi no 7º dia, o marido dela era aqueles caras que gostavam de ficar na rua, não ficava em casa nunca. Mas no 7º dia o provado não saía. E a irmã queria correr.
em volta da casa, mas ela não queria que ele tivesse lá para ver ela correndo, né? E aí o cara não saía. E foi dando meio-dia, o cara não saía, o cara não saía. Daí ela falou: eu vou correr com ele aqui mesmo, tá? Porque ele não vai embora, eu vou correr com ele aqui. E aí ela foi lá, parcou na frente da casa, verificou que estava tudo limpo, para nada para obstruir, e começou. Uma. O cara lá dentro da casa: o que é isso, rapaz? Essa mulher tá doida. Aí a segunda. Na terceira carreira, o cara saiu lá na porta e falou assim: mulher, se você está fazendo isso por causa de mim, não precisa fazer mais, porque a partir de hoje eu sou totalmente do Senhor Jesus. Deus mudou aquela história. Irmãos, o negócio não está nos 7 dias ou nas 7 carreiras, o negócio está no poder da palavra. Deus falou para Josué: Jericó já está entregue nas tuas mãos. Eu entreguei o rei, os valentes, os homens de guerra, eu entreguei nas tuas mãos, é teu. E como está nas tuas mãos, rapaz, toma posse disso. O Senhor está falando para nós aqui nessa manhã: eu já entreguei nas tuas mãos. Eu já entreguei a célula nas tuas mãos, eu já entreguei a sua finança nas suas mãos, eu já entreguei os seus negócios nas suas mãos, eu já entreguei a sua família nas suas mãos. Toma posse disso, irmão, acredita e creia, e o Senhor fará um milagre. Nós precisamos de crer, nós precisamos de acreditar nisso, e quando nós acreditamos nisso, o milagre acontece e o Senhor é glorificado. Quantos podem dizer amém? Amém. 7º dia, os caras tocam, faz as 7 voltas, pega o chifre do carneiro, que ali tinha uma simbologia de Cristo, que o carneiro fala do Cristo ressurreto, morto e ressurreto, e quando tocaram a trombeta, a muralha de Jericó se desfez, e Israel tomou posse da bênção. Simples assim. Parecia uma coisa descomunal, uma coisa fora do contrário, mas o Senhor fez dessa maneira, porque o nome dele foi glorificado. É assim que o Senhor quer fazer. Nessa manhã, o Senhor quer fazer coisas grandes. A Bíblia diz em Pedro, 1 de Pedro 2,24: e levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, e sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Pedro está falando de algo do passado, porque Pedro está falando do passado de Jesus. Pedro agora, quando até poderia usar até uma palavra chamada um déjà vu, né? Uma coisa que ele estava ali, mas que já tinha acontecido. Ele já tinha acontecido. Então Pedro está falando de algo do passado, mas vamos ver algo aqui mais para frente. Isaías 53, do versículo 1, versículo 5. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois ele foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz, saindo de uma terra seca, não tinha formosura e nem beleza, e quando olhamos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. E era desprezado e rejeitado dos homens, homem comum de dor, e experimentado no sofrimento, e comum de que os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou as nossas dores, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, quando escreve, Isaías está falando do futuro. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías está profetizando, diz: gente, um menino nasceu, o nome dele será Emanuel, Deus forte, príncipe da paz, conselheiro e tal. Isaías está dizendo, 700 anos, Isaías está falando do futuro. Mas Pedro agora já está contando o passado. Isaías fala do futuro, Pedro já está falando do passado. O castigo ele levou lá no madeiro. Apocalipse diz que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo.
E nós estamos aqui nesta manhã porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário para trazer a remissão e para trazer a salvação e para trazer a liberdade de hoje nós poder ser chamados filhos de Deus. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Hoje nós estamos no déjà vu. Nós estamos acreditando que algo já aconteceu. E um milagre que aconteceu continuará sendo acontecido na nossa vida nessa manhã. Porque a coisa é simples. É simples. O Senhor quer fazer um milagre. Simples assim. Eu quero que você saia daqui hoje e volte para sua casa dizendo: não haverá impedimento para mim, não haverá barreira para mim, não haverá dificuldade para mim, porque simples assim. Esse simples assim é porque você tem que crer e acreditar que o Senhor pode fazer um milagre. Algo extraordinário vai acontecer e nós vamos cantar nessa manhã uma canção com o ministério de louvor que já desceu no coração do nosso Isaac, que nós não vamos entregar. Mas aí ele vai cantar, nós vamos cantar e nós vamos acreditar que o Senhor poderá fazer algo extraordinário. Então eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento. Mas mantenha firme o teu propósito. Mantenha firme o teu propósito. Mantenha esse ambiente de fé, de convicção, de certeza, ou de objetividade. Ou se fosse algo mais difícil eu faria. Não precisa ser difícil, tem que ser simples. Tem que ser simples. Simples assim. Tem que ser simples. Pastor, eu não sabia que era tão simples assim. Se eu soubesse, pastor, que era tão simples assim, eu já tinha começado a liderar uma célula. Pastor, se eu soubesse que era simples assim, eu já tinha abrido a minha casa para ser o anfitrião. É simples assim. O Senhor o fará algo extraordinário no nosso meio. Ele o fará. Eu quero que você cante com o ministério agora. Louve ao Senhor. E acredite que todas as barreiras e que todas as dificuldades cairão por terra. E nós nessa manhã tomaremos posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Prepara o teu coração, porque o Senhor tem coisas excepcionais a dar a mim e a você nesse lugar. Creia, canta, abre o teu coração, se solta, se derrama diante daquele que é o dono da vida, que tem o poder, que pode fazer todas as maravilhas. Eu ouvi mil histórias de cor.